Olá, bem-vindos a esse nosso curso avançado de análise de política externa. É um prazer ter vocês aqui comigo. Durante esse tempo, a gente vai aprender e trocar um pouquinho de conhecimento, de experiência, como é a proposta do evento como um todo. O CONE foi desenvolvido exatamente para isso, para que você invista na sua carreira profissional, para que você possa crescer como profissional em inúmeras áreas, para que você compreenda algumas questões que você gostaria de entender um pouco mais, para que você faça um networking, para que você conheça pessoas. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mais uma vez agradecer a toda a equipe do Conde, principalmente ao Guilherme Bueno, a Juliana, também a Yasmin, pelo convite, pelo cuidado, pelo carinho em fazer esse evento tão grandioso, tão bonito como está sendo. Quero também deixar aqui uma dica para vocês logo de cara nessa primeira aula, nessa aula pública aberta a todos, que vocês procurem assistir o máximo de palestras, seminários, eventos, workshops, os cursos, aqueles que são públicos, se você ainda está em dúvida se vai fazer a sua inscrição profissional ou VIP. Se você já fez e vai escolher um curso, assista também, porque eu tenho a oportunidade de conversar um pouquinho, conhecer algumas pessoas que estão por trás desses eventos, dessas palestras, e é um time de altíssimo nível, que vale muito a pena você conversar, que vale muito a pena você ouvir essa galera falar e trocar um pouco de experiência, trocar contatos. Eu acho que é uma oportunidade única que está sendo dado ao profissional de relações internacionais como um todo e aqueles que não são, mas que têm interesse e que estão se inscrevendo. Então sejam bem-vindos a esse curso avançado. A gente vai ter um total aí de 7 aulas, sendo que essa é a primeira aula, é uma aula pública. Então, todos os que estão assistindo, meu muito obrigado desde já. A gente vai fazer uma passagem rápida sobre o que a gente pretende explicar, o que a gente pretende passar para vocês, as formas de avaliação, as formas como o curso vai ser, perdão, as formas como o curso vai ser abordado, e eu acho que isso é muito importante, isso é uma coisa muito válida para que a gente tenha a noção exata daquilo que vai ser passado. Deixar mais um recado aqui da minha parte. Eu não sou nenhum dono da verdade, não tenho nenhuma pretensão de ser, então eu vou compartilhar aquilo que eu sei mais, que eu tenho de melhor, aquilo que eu consigo passar com mais verdade, com mais conhecimento e em momento algum não desejo receber nenhuma crítica, pelo contrário, eu acho que as críticas elas são válidas para que a gente possa construir juntos um pensamento. Então, se você por acaso não concorda, ou você tem uma visão diferente, ou você acha que por alguma razão eu me equivoquei, por favor, entre em contato, manda um e-mail, fala comigo e a gente vai trocando assim e fazer um curso melhor, fazer uma proposta melhor e melhorando, que eu acho que esse é o grande objetivo. Uma frase que eu gosto muito que o Guilherme Bueno, organizador, fala é que juntos somos mais longe, juntos somos mais fortes. Eu acho que esse é o grande propósito do Core. Bom, me apresentar, sou Bernardo Monteiro Nogueira, passar um pouquinho do meu currículo para vocês. Bom, sou bacharel e master, tenho um MBA em Relações Internacionais, tenho uma especialização também em marketing. Eu tive uma grande honra de ter sido convidado e participar durante uns 3 a 4 anos como pesquisador associado numa área que não é muito conhecida no Brasil, que é a área de cenários prospectivos, no laboratório da Escola de Guerra Naval da Marinha, uma iniciativa que existe até hoje. Eu tive o prazer de dar início junto com o grupo que iniciou, que elaborou toda essa iniciativa. É um espaço de cooperação civil-militar, é um espaço de cooperação acadêmico dentro da Escola de Pós-Graduação
dos quadros militares da Marinha. E isso é grandioso, que já resultou, por exemplo, em programa de mestrado e doutorado dentro da Escola de Guerra Naval. Dentro desse período também fui professor convidado para a graduação de Defesa e Gestão Estratégica Internacional, dando a disciplina de Análise Política Internacional. Um pouco diferente do que a gente vai falar aqui, foi uma disciplina dada para a graduação, mas algumas coisas se encontram ou se conversam entre si. Fora isso, tive a oportunidade de ministrar alguns cursos de geopolítica, de cenários prospectivos, uma outra área que eu estou palestrando no evento, que é a de sustentabilidade, uma área de liderança, que é uma área que eu gosto muito, fora simulações, que o profissional ou estudante de RI conhece bastante, e dentro da Escola de Guerra Naval, da ESG, jogos de guerra e crise, assim como fui palestrante e hoje atuando como analista político e consultor independente nessa área de principalmente de negócios sustentáveis, né? E na área de análise política voltado para a política externa. E como professor e palestrante, sempre que há uma oportunidade, a gente está sempre estudando, sempre buscando aprimorar os conhecimentos para melhorar e oferecer um conhecimento melhor, um produto melhor, um serviço melhor para aquelas pessoas que desejam aprimorar os seus conhecimentos. Bom, para falar um pouquinho do que a gente pensou em oferecer como você, o que você vai aprender, o que seriam os principais pontos que você iria entender no final do curso. Obviamente que é um curso avançado de análise de política externa. Eu mencionei algumas divulgações que a gente tem uma proposta de fazer algo bem inovador, com uma linha bem interessante, mesclando teoria e prática. Então a gente tem essa preocupação de querer também trazer um pouco de prática para um tema que parece muito mais teórico, mas a ideia é que você compreenda que existe um mundo próprio da política externa, existe uma linguagem própria, situações próprias da política externa. A gente vai falar um pouco de mercado de trabalho, possibilidade de atuação. Um ponto importante que a gente vai mencionar também durante o curso todo é essa diferença e as diferenças e semelhanças, né? Mas entre o analista, o jornalista e o cientista, né? O que faz cada um ser e atuar em determinadas áreas e por que hoje em dia às vezes a gente confunde ou vê pelo menos uma confusão entre o que é a opinião jornalística, o olhar jornalístico, a análise, a investigação científica, a pesquisa científica. E um ponto importante que eu trago um pouquinho da minha experiência é como pensar a política externa prospectiva, ou seja, uma visão do futuro, uma visão de estudo de médio e longo prazo. Eu acho que isso é bem legal, é uma área que a gente não tem tanta tradição no Brasil de pensar de forma prospectiva e que eu acho que a gente está avançando nessa área e é importante trazer isso para dentro da política externa também. Bom, aqui a estrutura das aulas, essa é a aula 1, que é a aula pública. A gente vai ter uma abertura, falar um pouco geral de política externa. E aí nas outras aulas a gente vai ter a aula 2, são 3 análises regionais em sequência. Uma falando sobre o BRICS, que será comigo. Uma que será em colaboração com o grande professor Jefferson Pecori, especialista em América Latina, um cara que tem um amplo conhecimento do tema, e ele vai dar essa aula 3. A aula 4 vai ser uma outra análise regional falando sobre esse espaço pós-soviético, que vai ser com o professor Guilherme Bueno, que é um dos organizadores do CONRE. E aí eu volto para finalizar com as 3 últimas aulas, falando sobre os memorandos de política, que é um documento muito interessante, muito específico, que a gente vai tentar trabalhar na prática. Essa área de analista, de assistente de política externa, que é uma carreira muito pouco conhecida e muito pouco divulgada, e que é bastante interessante para quem gosta do tema. Vou falar sobre os cenários prospectivos e explicar, tentar fazer de um modo bem didático, passo a passo, como fazer uma análise de política externa, vou dar dicas, quero trocar com vocês também ideias, e no final a gente vai ter nossa avaliação, que vai ser algo
100% prático e acho eu que inovador. Dificilmente a gente vocês já tenham visto isso em outras oportunidades. Aqui as avaliações, a gente tem uma estrutura, o pessoal do Conor fez e eu achei isso fantástico, de acompanhamento, para que a gente possa até entender se o que a gente está passando para vocês está sendo de forma clara, está sendo de forma didática, está sendo bem interpretado, e também de vocês, se vocês estão também dedicando um tempinho para estudar aquilo que está sendo passado, os materiais de apoio, bibliografia, estão realmente assistindo às aulas. É claro que a gente preza muito pelo tempo, né, das pessoas, então a gente quer também fazer algo que seja ao mesmo tempo dinâmico, mas sem perder a qualidade, sem perder a eficiência. Então, as aulas vão ser sempre nesse formato, uma gravação com os slides. A gente vai ter no final de cada aula uma avaliação objetiva de 5 questões. Não necessariamente todas as aulas vão ter o mesmo tipo de avaliação objetiva, mas basicamente serão avaliações objetivas de 5 questões, provavelmente com 4 opções. Você vai escolher e vai ter uma avaliação. E aí um ponto que até tá grifado aí, né? Tá em negrito, que é importante você fazer, porque para abrir a próxima aula para você, você vai ter que acertar 4 de 5 questões. Então é importante que você tome o cuidado de guardar um tempinho para fazer o curso, guardar um tempinho para fazer o seu estudo, a sua análise, para a gente poder também verificar o comparecimento, a qualidade daquilo que está sendo passado. Tá? Todas as aulas vão ter uma literatura complementar de modo gratuito, que a gente vai disponibilizar como material de apoio. Então são textos e PDFs que são gratuitos por natureza, sejam que estavam disponíveis na internet de modo gratuito, ou sejam materiais pessoais meus ou dos outros professores que foram disponibilizados de forma gratuita para vocês, tá? A gente também tem uma indicação de bibliografia que são livros, são trechos de livros que vão aprimorar o conhecimento, vão ter uma sugestão de conhecimento mais completo. É recomendável que você faça uso dessa bibliografia, tá? Algumas não estarão disponíveis por serem pagas, então recomendo que você busque adquirir algumas delas ou entrar em contato, ver alguém que tenha que possa emprestar, alguma coisa do tipo. E algumas aulas a gente preparou justamente esse é o ponto interessante, que a gente quer passar um pouquinho da prática, de fazer uma conexão da prática com a teoria. Então, algumas aulas vão ter esse tipo de exercício prático no final, exercício para que você crie alguma coisa, ou você monte uma análise, ou monte um memorando, e para que você já possa treinar para aquilo que possa ser a sua vida, ou que já seja alguma coisa da sua realidade, e também para avaliação final. Mencionei a avaliação final, a gente vai ter duas opções. Você vai poder escolher uma dessas duas opções. Elaborar uma análise prospectiva na área de política externa. A gente vai falar sobre isso, vai dar o passo a passo de como fazer, vai trocar informação, tirar dúvidas, fiquem tranquilos. Vai ser uma coisa com muita conexão entre a gente, tá? Sobre as relações de Brasil e Venezuela. Então é algo extremamente atual, está aí na principal topo das notícias e das análises dos cientistas políticos. Então é algo muito atual que a gente vai tentar trazer um pouquinho de conhecimento desse curso para essa prática e elaborar algo bem contemporâneo. Ou então, se você preferir, elaborar 3 policy memos, mais uma vez. A gente vai explicar como faz, vou passar, tirar dúvidas, dicas, fazer um passo a passo, mostrar alguns exemplos de memorandos de política externa para que você entenda do que se trata, como é feito, para quem e possa fazer da melhor forma possível.
E aí desses três vai ser um para um ator estatal, um para um ator privado e um para um ator não estatal. Calma, agora pode parecer assim, tá caindo de paraquedas, não sei o que ele está falando, mas a gente vai conversar ao longo das aulas, vocês vão entender e vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, dá para fazer numa boa, bem tranquilo e é super legal, dá um crescimento em diversas áreas, em diversas habilidades que a gente precisa ter para um bom analista de política externa. Então a gente vai ter essa avaliação final e vai precisar, vai ter uma correção, vai ter uma avaliação disso, né? E vocês vão ser aprovados, obviamente, espero que todos sejam e que todos possam aprimorar as suas habilidades e os seus conhecimentos. Beleza? Bom, feita essa introdução, passamos para a nossa aula de fato, nosso primeiro pontapé aqui, nosso início. Então vamos trabalhar que é importante a gente já começar a falar sobre política externa. Bom, política externa para que te quero, né? Muita gente pensa sobre como é a política externa, o que faz a política externa, qual é a importância da política externa. A gente tem conceitos básicos sobre o que é política externa. E aqui vale um parênteses importante. O objetivo do curso é um curso avançado de análise de política externa. A gente não está com nenhuma pretensão de explicar ou reexplicar ou modificar ou qualquer coisa do gênero daquilo que você viu na sua universidade, daquilo que você viu na sua pós, sobre política externa. A gente não está conceituando política externa e nem explicando, não é uma aula, não é uma política externa one-on-one ou uma política externa do zero. Então a gente vai dar só uma passada sobre alguns conceitos que eu julguei importantes para lá na frente, nas próximas aulas, a gente poder abordar com mais tranquilidade, com mais solidez. A gente tem conceitos básicos de principais teóricos. Hoje eu acho que no Brasil há uma certa, não digo unanimidade, mas uma grande parte das pessoas consideram o Amado Servo como grande autor teórico, pensador da política externa no Brasil e fora dele, como teoria. Eu acho que ele é uma referência, então o que você puder procurar de material, textos, livros, etc., do Amado Servo é um ganho enorme. É um cara que realmente tem um respeito da academia, um respeito público e notório do seu conhecimento, do seu trabalho. Mas tentando voltar aqui para a gente, para o nosso slide, a gente tem uma diferença desses conceitos básicos, sempre há e a gente está vendo isso hoje na política brasileira, né, com a nova estrutura de governo aí, há um embate ou às vezes uma conversa entre esses dois pontos, o interesse nacional e a vocação histórica. A gente sabe que o Brasil é um dos poucos, se não me falha a memória, o único país que tem em sua Constituição Federal a vocação ou a tendência histórica para ser um país extremamente pacífico, que não se envolva em conflitos de ordem internacional, sem que haja um interesse. Então, isso faz um pouco parte da nossa vocação histórica, de não ser muito assertivo nas questões globais, não ser muito assertivo na política externa, não ser uma nação muito que busque uma briga, um problema, ou uma desavença, ou um debate mais acalorado no âmbito da política externa. E a gente tem questões de interesse nacional, e aí eu já trago aqui um caso emblemático, para quem é mais novo talvez não se lembre, para quem já está mais ou menos na minha idade vai se lembrar muito bem que foi a estatização dos hidrocarbonetos, perdão, pelo governo boliviano assim que o Evo Morales chegou ao poder. Isso gerou um estresse muito grande, isso gerou uma tensão muito grande na região, principalmente com relação ao mercado, a questões políticas, a questões públicas.
é, gerou algumas tensões, geraram algumas tensões que é, poderiam ter sido escalonadas um outro momento e por conta do interesse nacional. Então, havia um interesse nacional ali de uma exploração de hidrocarbonetos por parte da Petrobras e de outras empresas e que, por questões políticas internas, a política externa brasileira teve que atuar. Então sempre há esse embate, né? A política externa tem que ser mais voltada para aquilo que é interesse nacional, soberania, defesa dos interesses brasileiros, acima de tudo, ou por uma questão de vocação histórica, de que o que nós somos como nação, qual é a nossa identidade, como que a política externa pode colaborar ou pode aprimorar aquilo que é Brasil, aquilo que representa a nossa identidade. Então, às vezes, isso entra em choque e é importante o analista ter em mente esse pensamento de que nem sempre a análise da política externa ela tem que estar ligada ao que está acontecendo no momento. Apenas entender que há esse embate, que isso são questões que vão acontecer, porque são pensamentos diversos. Tá? A gente tem o que a gente chama de conjunto de características, né? Ou seja, que vem um pouco da nossa cultura imperial, até colonial, de o Brasil como exportador, o Brasil como um país apenas de questões de agricultura ou de agronegócio, enfim, de exportações de commodities, que a gente não é mais do que isso, ou não pode ser mais do que isso, ou não deve ser mais do que isso, mas isso também afetou muito a política externa historicamente, determinando às vezes os rumos de algumas questões que seriam importantes para a época por conta de se acreditar que esse conjunto de características, ou o que os autores chamam de características das vocações, né, de uma nação, seriam essenciais para o Brasil. E aí, nesse histórico do Brasil, a gente tem alguns momentos em que a política externa ela passa por vários tipos, né, ou por várias características diferentes. Momentos em que no momento do Brasil Império, ela é uma política externa mais imperial, obviamente, momentos em que ela é mais pragmatista, enfim, e a gente vai dissertar um pouquinho sobre isso. E aí eu coloquei esses quatro tipos, vamos dizer assim, ou quatro características da política externa em geral, não só no Brasil, em geral. Uma política externa mais de pragmatismo, de assertivismo, isolacionismo ou construtivismo. Uma política externa mais pragmática seria uma política externa mais nem tanto preocupada com aquilo que seria a resposta dos outros países ou a resposta das outras nações para aquilo que o país deseja fazer. Ela é mais simples, ela é mais direta, ela é mais voltada para os interesses nacionais. Por isso ela é mais pragmática. Ela busca menos, ela busca também a cooperação e o debate, o diálogo, mas busca mais se impor e busca mais atuar de uma forma mais linear, atuar de uma forma mais buscando aquele objetivo final. Uma política externa mais assertiva é uma política externa, ao contrário do pragmatismo, de mais embate, de mais proposição, de mais se envolver mais nas questões, defender os seus interesses, buscar os fóruns, buscar os debates, ver onde está acontecendo, onde estão acontecendo, na verdade, as principais discussões no mundo, nos fóruns internacionais ou entre as nações e buscar participar disso, né? Ser assertivo, se estar à frente, seja liderando ou co-liderando ações, situações ligadas à política externa. O isolacionismo a gente tem como um grande exemplo, a gente sempre cita isso, a política externa norte-americana em determinados períodos, é, de, que se volta para questões internas,
e a política externa ela é apenas um reflexo daquilo que precisa ser feito para atender interesses internos. Então, se você tem, por exemplo, uma situação interna em que dependa de uma aprovação ou dependa de um debate num fórum internacional, a política externa vai atuar apenas para isso, para esse ponto e não mais para outra situação. Ela se desenvolve apenas focada para dentro. Então, ela transforma, por isso, o isolacionismo. Deixa o Estado, nação, isolado, né? Como a gente costuma dizer, não muito preocupado com outras questões que estão acontecendo no mundo e mais preocupado com aquilo que se desenvolve dentro dele. E o construtivismo seria uma política externa voltada para o que a gente chama de soft power, ou voltada para uma questão ligada à questão de vocação histórica, né, que a gente mencionou antes, buscar desenvolver a imagem da nação perante o mundo, a imagem do Estado-nação perante as outras estruturas de poder. E aqui não só me atendo a Estados, mas outros atores, questões culturais, questões de identidade, questões artísticas, questões esportivas, personalidades. Acho que tudo isso entra um pouco nesse mundo de política externa construtivista. Então são esses 4 pontos essenciais que eu acho que englobam aí a, a análise da política externa, ou mais ou menos o desenho da política externa no mundo. Lembrando que, muito importante aqui, tá, gente? Esses pontos eles não são excludentes, tá? Eles podem existir de forma concomitante, eles podem no momento, no mesmo governo, ser mais pragmático, mais isolacionista, enfim, isso não é uma característica rígida, fixa, apesar de geralmente a gente ver uma tendência à padronização da atuação, não é algo exclusivista ou excludente. Então, pode acontecer, e é bem comum acontecer, uma mistura ou uma atuação em que para determinadas situações seja mais assertiva e para outras mais pragmáticas, por exemplo. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Historicamente, a gente tem, para falar de Brasil, para falar de política de governo, de Estado, a gente tem o pragmatismo como uma linha, como um fio condutor da nossa política externa. Apesar de termos ações nas outras três, o pragmatismo ele é o principal, historicamente no Brasil, o principal fio condutor da nossa política externa. O Brasil sempre buscou ser muito pragmático, em determinados momentos mais, outros menos, mas sempre de forma muito característica, com características ligadas ao pragmatismo. Então, é uma característica brasileira o pragmatismo. Agora, falando um pouquinho das diferenças, a gente falou lá da avaliação final, né, sobre os memorandos. E, na verdade, quem faz política externa, ou quem produz política externa, ou a quem interessa a política externa, enfim, a partir daí a gente vai começar a falar um pouquinho disso. A gente tem os atores estatais, obviamente, e aí dentro desses atores estatais eu diferenciei que é muito importante a gente ter essa noção que a gente tem uma tendência a achar que dentro de um Estado-nação quem faz política externa é o chefe de Estado ou o chefe de governo ou o ministério, o ministro de Relações Exteriores. Quando na verdade não está errado, está correto, mas é muito mais do que isso, né? Então, dentro de atores estatais, a gente tem diversas estruturas dentro do Estado que fazem política externa a todo momento e que é importante que façam. E aí a gente já fala de carreira, já abre um leque de possibilidades de atuação se você gosta da área estatal. A gente tem, obviamente, o Ministério de Relações Exteriores. O Ministério da Defesa é um ministério que utiliza muito da política externa, tá? O chefe de Estado e de governo, a chamada diplomacia de cúpula, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. As secretarias estaduais, ou seja, no caso, trazendo um pouquinho para a nossa realidade no Brasil, uma secretaria estadual, por exemplo, do Rio de Janeiro,
tem um departamento, uma seção ou uma secretaria inteira voltada para a preocupação da política externa. A imagem do Estado do Rio de Janeiro, o que o Estado do Rio de Janeiro pode fazer em termos de acordos bilaterais, acordos científicos, acordos tecnológicos, financeiros, de investimento, de saúde, em todas as áreas, com outros estados, não necessariamente brasileiros, principalmente estados fora do Brasil, e com outros países. Então, as secretarias estaduais têm, claro, com a sua autonomia limitada, mas têm possibilidade e fazem muitos acordos, utilizam muito da política externa para buscar benefícios para os suas respectivas unidades da federação, no caso brasileiro. E as prefeituras, num grau menor, também com uma limitação maior, mas também fazem muita política externa, buscando também parcerias. Geralmente aproveitam e conversam muito com os governos estaduais para se aproveitar e para utilizar de um modo benéfico essas conversas com outras nações ou com outros condados, outras prefeituras, outras regiões, para se aproveitar de uma política externa benéfica para ambos os lados. A gente tem os atores privados e eu gosto muito de separar os atores privados dos não estatais, por uma razão muito simples. Eu entendo que os atores privados eles têm uma preocupação muito própria com relação à questão de balanço de pagamentos, de questões financeiras, questões estruturais e organizacionais, e que isso caracteriza algumas questões diferentes na política externa. Então, empresas multinacionais, institutos privados que têm preocupação com lucro, organizações também da mesma forma privados, e os meios de comunicação, a gente poderia elencar outros, acredito que esses sejam os principais, buscam muito da política externa também, seja para alavancar os lucros ou para se posicionar, também são atores que utilizam da política externa. E os atores não estatais, que também são mais comumente falados, grupos comunitários, podem ser grupos locais, menores ou regionais, departamentos e áreas ligados à arte e cultura que não sejam estatais, podem ser ONGs, institutos, pessoas, grupos de pessoas, atores, artistas. Isso, quando um artista brasileiro expõe a sua obra fora do país, isso é uma atuação de política externa, querendo ou não. Por mais que se diga, algumas pessoas acham que não, porque não é intencional, ou porque não há, está sendo feita uma política externa ali de alguma forma, porque a imagem do país está sendo levada através daquele ator, daquele artista, daquele cantor, ou daquele produtor, ou do musical, ou de uma iniciativa de terceiro setor, enfim, atletas na área do esporte, isso é muito comum, isso tudo faz parte da política externa. Para falar especificamente ali de esporte, a gente tem casos na década de 70, do período, período militar, onde a gente fala um pouquinho sobre as ações da seleção brasileira e como isso influenciou a política externa do Brasil e no Brasil. A gente tem também ações como um amistoso do Brasil no Haiti, depois dos terremotos, depois da completa destruição do país, como isso foi importante para a imagem do país, como isso foi importante para o que viria depois, para as ações da Minustar, para as ações as ações junto à ONU de peacekeeping, peace enforcement, de colocação das forças de paz no Haiti, de reestruturação do país, como essa ação do esporte foi importante, né? O terceiro setor também já mencionei que utiliza muito disso também para levar a imagem do país ou receber, é muito importante. E aí aqui é um ponto importante, porque é como esses atores fazem isso, né? Então a gente tem dentro dos atores mesma segmentação, dos estatais podem ser feitas de forma individual, ou seja, uma nação ou uma secretaria ou um ministério fazendo de forma bilateral, com um propósito direto.
de forma coletiva, um ou mais estados, um ou mais secretarias, de uma forma organizada. Geralmente eles fazem, existe uma preocupação maior até pela questão de ser um Estado, né, de estar representando a política da nação, de você ter uma organização maior em abordagem, comunicação, linguagem, pessoal, segurança, tudo isso é muito mais, tem uma preocupação muito maior. E tem algumas questões multicooperativas que são bastante interessantes, como a Unasul fazer uma política externa, ou a, o NAFTA fazer uma política externa, ou a ASEAN fazer uma política externa. Então, grupos multi cooperativos, né, com inúmeras nações ali dentro, ministérios, interesses diversos, que se unem em busca de um objetivo comum e entendem que juntos eles se tornam mais fortes, eles possuem um poder de barganha maior para atuar na política externa. No caso dos atores privados, há também uma atuação individual e é até muito mais característica que ela seja individual, ou seja, empresas, institutos atuando de forma direta, buscando seus interesses. Não tanto coletiva, mas cooperativa. Então, quando há um entendimento entre que uma empresa pode se beneficiar se atuar junto com uma outra empresa complementar, geralmente, numa ação, seja ela uma ação de proteção comercial ou de questão financeira ou questão jurídica, como a gente vai ver mais à frente ali. Então há um entendimento em que a cooperação, quando ela é benéfica, principalmente voltada para o lucro, ela é válida. Perdão. As ações jurídicas são muito características dos atores privados. Eu diria que são, acho que boa parte dela, que é ou para se proteger, ou para se precaver de alguma coisa, ou para atacar alguma injustiça que se entende que pode estar sendo feita dentro de algum acordo comercial, alguma negociação com uma outra empresa internacional, transnacional ou um outro estado. Então as ações jurídicas são muito próprias dos atores privados. E de forma privada, algumas empresas, muitas na verdade, possuem setores voltados apenas para cuidar dessa área, da área de interesse internacional ou de relações internacionais institucionais voltadas para esse âmbito. Então, é uma característica muito comum das empresas essa estrutura. Por isso que eu gosto de separar os atores privados dos estatais, porque eu acredito que essa diferença é muito importante e muito real. Então, apesar de atores privados perdão, dos não estatais, apesar de atores privados geralmente serem não estatais, ou normalmente serem não estatais, eles possuem uma diferença muito grande entre os atores não estatais, que é o que a gente vai falar agora. Geralmente são atuações diretas, são atuações que já visam um objetivo, uma característica, um determinado ponto, uma ação, um propósito, não é algo que se busca criar uma situação ou que se busca analisar uma situação. Já é algo que já é previamente planejado para que seja feito de uma forma para atingir um determinado objetivo. Então, o ator não estatal ele já busca dessa forma. E geralmente de forma coletiva, assim como os estatais. Geralmente você já não vê o individual nos atores não estatais, o que já é menos comum. Eles buscam uma conversa maior ou agir de uma forma mais coletiva, porque os interesses acabam sendo um pouco mais compartilhados entre eles. Então, há essa característica própria dos atores não estatais. Aí, muito característico da parte de arte, cultura, esportes, é essa ação presencial. Então, é o que eu falei, por exemplo, do artista que expõe a sua obra no exterior, ou de uma artista que vai fazer um concerto numa orquestra
na Europa. Isso é uma forma de política externa, isso é uma forma de fazer política externa, mesmo que se diga que não é intencional, mas e geralmente é presencial, geralmente é em loco, geralmente é indo até lá e com meios próprios, não estatais, obviamente, né? Então, estando lá e fazendo da sua forma, fazendo daquele jeito, utilizando-se de uma habilidade, de um dom, daquilo que tem para fazer essa política externa. E hoje, com as mídias digitais, muitos se aproveitam, e obviamente por uma redução de custos, etc., fazer isso de forma online, digital, em tempo real. Isso acaba dando um ganho e acaba dando um resultado, uma resposta também de primeiro impacto muito maior para esses atores não estatais. Então há uma resposta de comunidades, de outros atores não estatais em outros países que se identificam de alguma forma com a causa, com a necessidade desses atores não estatais. Então há uma conversa entre eles. E aqui para que fazem, né? Eu acho que é uma coisa mais rápida, a gente pode passar um pouco mais rápido. Os atores estatais, obviamente, por três razões que eu vejo as principais: poder de barganha, se posicionar no sistema internacional, buscar mais relevância, defender uma posição, protecionismo, que está muito mais ligado a questões comerciais, né? Então se usa da política externa para realizar uma ação de protesto, ou de não de protesto, mas de criar uma situação de protecionismo ao seu mercado, à sua nação, aos seus cidadãos, e isso é uma questão muito comum, e de forma propositiva. Então, quando uma nação vai a um fórum internacional ou vai a uma reunião com chefes de Estado, buscando levar uma proposta, buscando levar uma ideia, um conjunto de ideias que pode beneficiar uma determinada região, uma determinada situação. Então, são ações que os atores estatais buscam fazer para isso, né? Os privados, basicamente, como eu falei, protecionistas, são sempre buscando se defender de possíveis injustiças ou de injustiças do mercado internacional. Então, a política externa dos atores privados é basicamente voltada para isso. De protesto, muitas vezes, porque quando se sentem não representados pelos governos ou pelos atores estatais, vão em busca dos seus direitos, protestando e usando a política externa aí num sentido mais negativo, alegando que não estão sendo devidamente representados pelos seus governantes, e as empresas precisam, enfim, protestando contra alguma decisão internacional ou alguma decisão regional, e basicamente de evitar perdas. Os atores privados buscam fazer as suas políticas externas pensando sempre em minimizar ou mitigar ao máximo as suas perdas, seja de ações, seja lucratividade, produção, etc. Então, sempre voltando para isso. Até questões jurídicas de trabalho, trabalho análogo, questões de situação análoga ao trabalho escravo, ou situações de direitos humanos, os atores privados buscam muito atuar nessa área. E os não estatais também de protesto, e aí já como ponto principal da sua atuação, porque às vezes está no DNA, está na própria essência do que é o objetivo daquele ator não estatal. Então você pensa numa organização como o Greenpeace, é uma ação que demanda, está na essência dela protestar, está na essência dela criticar uma sociedade, criticar um modelo, criticar uma empresa, criticar um Estado por algo que ela acredita que não está sendo feito da maneira como deveria. Então a política externa é muito feita nesse sentido. Não muito preocupada com ela, Greenpeace, mas preocupada em fazer um buzz, como a gente chama em marketing, né? Ou fazer uma propaganda para chamar a atenção para aquilo. Geralmente também fazem para patrocinar ou para angariar fundos, para angariar lucros, para angariar apoio, para que de alguma forma tenha um patrocínio através de uma ação de política externa, tenha um patrocínio para a sua causa, para a sua ação, para seu objetivo.
E também, diferente dos atores privados, já objetivando ganhos, objetivando ter uma... a gente sabe que geralmente atores não estatais, principalmente quando a gente fala de ONGs, terceiro setor, trabalham num limiar ali de ganho, de lucratividade muito pequeno. Então há uma busca sempre por também se aproveitar da política externa para conseguir apoiadores internacionais, investidores internacionais naquela causa, que se identifiquem com aquela causa. Tá? Então, basicamente, 3 pontos principais sobre essas 3 divisões de política externa. E aí aqui a gente encerra a nossa primeira aula, a nossa aula pública, deixando aqui o meu contato, meu e-mail, para se você tiver alguma dúvida sobre a estrutura, a avaliação, o tema, as aulas, enfim, qualquer outra coisa que você queira, quiser trocar uma ideia, pode mandar um e-mail, pode falar comigo direto. Vou ter um prazer em atender todos vocês, vou ter um prazer em responder todas as perguntas, as dúvidas. Espero que tenha ficado claro. Se alguma coisa não ficou clara, por favor, me mande um e-mail, me pergunte, não há nenhuma cerimônia nisso, pode mandar o e-mail, pode perguntar de forma informal é redundância, mas de maneira informal, eu teria o maior prazer, o maior carinho em responder vocês, assim como tenho certeza que o professor Jefferson Pecori e o professor Guilherme Bueno também. É, Acho que foi um tempo bastante agradável, não ficou tão extenso, não ficou tão denso para uma primeira aula, para uma aula pública. Deu para entender um pouquinho de política externa. Fazendo aqui um resumão, a gente falou um pouco sobre o pensamento de política externa no Brasil, 4 principais vertentes ou pensamentos, linhas de pensamento no Brasil e no mundo. Falamos sobre as divisões entre os tipos de atores que fazem, o que fazem, como fazem, para que fazem essas suas políticas externas e dentro de uma estrutura ali mais ou menos desenhada e simples, quais são esses objetivos desses atores. E eu acho que isso é um ponto muito importante para um analista de política externa, porque se você trabalha para um desses atores, ou se você presta um tipo de, como eu faço, de análise independente, entender como cada um faz e o para que, como e de que forma é fundamental. Lembrando que isso também não é a verdade absoluta, que existem diversos outros autores que abordam de formas diferentes. Isso é uma forma como eu gosto de abordar, como eu busquei na literatura, tá? Lembrando, vai estar disponível para vocês os materiais de apoio, tem alguns PDFs, tem algumas coisas voltadas dessa primeira aula especificamente. Vai ser disponibilizado também a avaliação para vocês fazerem. Se tiverem dúvidas também, não deixem de entrar em contato comigo, tá? Que é muito importante. Então, não deixem de dedicar um tempinho para assistir essa aula, para rever algum slide, rever alguma fala minha. Então, para ler um pedacinho do texto, se você conseguir ler todos, ótimo, maravilhoso, mas é importante você entender aquilo que a gente está falando, até porque é a evolução da nossa carreira, né? A evolução da nossa atuação profissional, e eu tenho certeza que você se inscreveu com esse objetivo, com esse foco. Se você está assistindo essa primeira aula pública e não fez a sua inscrição profissional ou a sua inscrição VIP e ficou interessado, no site tem uma parte onde você consegue fazer o chamado upgrade, ou seja, você sai da sua credencial gratuita e vai para a sua credencial profissional ou VIP. E aí você vê lá as diferenças, porque profissional você pode escolher acho que alguns cursos, um ou dois, não sei, e a VIP você tem acesso a mais cursos. E também com relação ao tempo, o curso fica disponibilizado para você por um tempo menor do que a credencial VIP. Então veja com cuidado, com carinho, tenho certeza que você vai gostar de vários. Claro que eu espero que você tenha gostado do meu, mas espero muito que você goste também, ou até mais, de outros cursos que você possa assistir aqui, tá bom?
Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Sejam bem-vindos a esse curso avançado de análise política externa. Eu tenho certeza que, na pior das hipóteses, você vai sair com mais conhecimento, com mais interesse e possivelmente com uma possibilidade de conversar comigo. A gente pode, quem sabe, estruturar uma atuação profissional no futuro, um networking, trocar contatos, trocar experiências. Eu acho que isso já é um ganho é, excepcional. Meu muito obrigado mais uma vez à organização do CONE 2019 e vamos aí ao nosso curso avançado de análise política externa para a nossa aula número 2, que vai ficar disponível em breve. Você vai ver o calendário certinho, vai ter todos os documentos certinhos disponibilizados para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Aproveitem o evento, tá show de bola, nível altíssimo de profissionais, assim, uma galera que dispensa comentários. Valeu? Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.